feministas e o movimento. E a condição... Bruna Pereira é a Demi? Ah, tudo bem. Demi, se quiser ligar a câmera ou abrir áudio... Oi, sou eu mesma. Olá, tudo bem? Eu abri a câmera, acho que é melhor. Oi. Perfeito. Gente, essa é a Demi. Demi, seu nome é Demi, né? Agora eu já... Ou é isso da sua irmã, alguma coisa assim? Eu sempre te chamei de Demi lá no Fish. Oi, você consegue me ouvir melhor? Eu não ouvi você. É o apelido? Sim, é o apelido. Ah, tá. Eu tava Mas meu nome acostumado, é tipo, Bruna. Demi. Então tá bem. É, Seja bem-vinda. Essa aqui é a sim, turma do mas Zilda. A gente tá tranquilo. aí. Eu dou aula pra eles há 2 anos e meio. E há um bom tempo a gente tá aqui nesse online, mas as coisas seguem. E fique bem à vontade para comentar em qualquer momento, tocar a discussão, trazer alguma pauta. Vai ter um slide no final aí sobre protagonismo e mansplaining, no qual eu faço a minha vez de, de vergonha, assim. Mas fique bem à vontade, tá? Não sei se está travando um pouco a internet. Se quiser ficar só no áudio, se achar melhor, fique bem à vontade também. Tá bom, tá bom, obrigada. Será que foi? Se quiser ficar só no áudio e for melhor, não tem problema, tá? Eu vou iniciar aqui a discussão para a gente ir chegando em Sim, algumas aqui tá pautas. travando um pouco. Oi? Acho que é Aqui. melhor ficar só no áudio, né? Tá bem. É, e deem as boas-vindas a Demi aí, galera. Bom, o problema feminista. A gente escuta muito, e vocês sabem que o quão sério é, mas existe muito o debate se, se algumas pessoas não estão exagerando, se as pessoas não estão, às vezes, assim, principalmente pessoas que não têm contato com esse debate, se elas não estão achando que pode ser nóia de alguém. Será que existem aquelas características, aqueles atributos que a gente encontrou no fato social, segundo a descrição do Durkheim? A externalidade, a generalidade e a coerção? Será que isso se reproduz? Será que, se num dado ambiente, por exemplo, veja um exemplo de coerção, de como uma pessoa é coagida a reproduzir isso. Um menino chorando, e falam, você está agindo igual o menininho. Isso é o mais clássico possível, assim, de uma coerção, de que o cara está tendo ali a sua sensibilidade associada, a uma fraqueza e dois, a uma mulher. Ou seja, a mulher está sendo associada à fraqueza ali. E é uma coerção, as pessoas escutam isso, e o moleque às vezes engole o choro porque o pai, bruto, sei lá, repete uma parada dessa, sabe? Então, para algumas pessoas ainda é difícil lidar com o fato de que toda a problemática feminista, ela está realmente dispersa nas relações sociais, na política, na organização das instituições, nas empresas, muitíssimo ramificada, né? Alcançando diversas coisas. E é difícil que essas pessoas tenham contato, assim, no primeiro contato, aceitem esses argumentos. E, enfim, Bruna, só lembrando, Demi, se quiser entrar aí falando no meio, fique bem à vontade, na moral. Uma outra questão que aparece às vezes é se existe um elemento psicológico ou biológico envolvido. Sim, por exemplo, mulheres, por uma questão hormonal, têm condições biológicas e, por vezes, psicológicas diferentes. Isso tem relação com a capacidade, por exemplo, intelectual? Não. Isso tem relação com algumas tendências de comportamento? Tem. Historicamente tem. O principal motivo para as diferenças na tendência de comportamento, e essa é uma questão que às vezes aparece também sob um véu de ideologia, é a questão da maternidade, né? Imaginem numa época onde não existia contraceptivo e mulheres ficavam grávidas repetidas vezes na vida, algumas morriam no parto, e enquanto grávidas elas têm menos capacidade física de realizar tarefas, e isso cria uma especialização. Então é importante considerar isso nos termos históricos
e de evolução também, para saber que a época que a gente vive é muito particular. Os métodos contraceptivos como a pílula não existem há mais de 100 anos. E isso foi, sim, uma revolução em termos da liberdade sexual das mulheres, por exemplo. Também em termos da. Bom, justamente, né? Essa liberdade sexual é justamente a liberdade de poder é, travar relações sexuais com diferentes pessoas, sem você necessariamente ficar grávida, ou mesmo com uma única pessoa sem ficar grávida. E assim você pode dedicar mais tempo a diferentes vocações. Uma outra questão aí. De quem é a responsabilidade de avançar com a pauta? Essa eu vou jogar para vocês e Demi também. De quem é a responsabilidade de avançar com a pauta feminista? O que vocês acham? Podem escrever ou falar. Pois é, vocês estão trazendo sociedade, né? É curioso, por exemplo, embora eu tenha feito sociologia, é uma palavra que eu tendo a usar cada vez menos enquanto agente, porque sociedade é engraçada. Sociedade é todas as pessoas. E, de certa forma, sim, é a sociedade, enquanto, assim, todo mundo tem que cuidar disso. Mas, em termos de você organizar um movimento, quando você vai fazer isso, a gente acaba pensando, porque é aquilo que a gente tem mais margem de manobra, né? Em instituições intelectuais, escolas. Quando você pensa em instituições específicas, você vê que, embora todas façam parte da sociedade, algumas têm uma capacidade muito maior de promover uma ação desse tipo do que outras. O governo, por exemplo, tem a capacidade de pautar, de colocar leis que obriguem que alguns temas sejam tratados. Mas, por vezes, e isso pode ser problemático, vou dar um exemplo para vocês. Quando feminicídio virou crime, por exemplo, hediondo, se não me engano. Legal. Mas vocês percebem que isso não é uma mudança cultural? É uma mudança de cima para baixo? É uma mudança lá de um cara que fez uma lei. E onde é que as pessoas estão reconhecendo isso? Tinha muita gente fazendo piada sobre essa história de feminicídio. Então, de fato, sociedade e governo vão pautar essa questão, famílias também, mas por um caminho muito diferente. Surgem diversos problemas aí. E uma coisa que é realmente muito importante, que eu diria que o feminismo foi muito bem sucedido nos últimos 20 anos com isso, é a inserção na cultura. Produzir livros, séries onde isso é pautado, ganhar visibilidade nas redes sociais, ocupar espaços. Fala-se muito, né? Falava-se muito na esquerda, hoje em dia nem tanto, em parte até porque a gente não pode ocupar espaço nenhum ainda, estamos dentro da coronavírus. Mas essa história de ocupar espaço, sabe? Ter visibilidade, aparecer nos lugares, ter um beijo gay na TV, por exemplo, sabe? Quando teve isso na Globo, as pessoas ficaram assim, e muita gente reclamou. No primeiro. Aí no segundo, todo mundo estava de boa. Isso é importante, é assim que você avança as pautas. Inicialmente, as pessoas ficam escandalizadas, mas é só ter paciência, que vai tocando o negócio para frente, que eventualmente dá certo. E então, de fato, o mundo, mas essa questão da visibilidade por parte das instituições mais propensas a lidar com esse problema é bastante importante. Aqui, eu estou falando da condição da mulher, né? E a condição é desde aquela que não é vista por seu papel social diferente, pelos desafios que enfrenta no sentido de opressão, pela jornada dupla que muitas vezes enfrenta, pela violência doméstica, que infelizmente é muito comum. Mas existem várias coisas objetivas que não são objeto de debate cultural, mas são dados. Isso aqui, por exemplo, temos dados de remuneração diferente entre homens e mulheres. Aqui, por nível de formação, ok, né? Tipo, é ruim, mas quando é nível de formação, tudo bem, talvez a pessoa tenha escolhido uma profissão diferente, né? Mas se ela não escolheu uma profissão diferente, se a gente vem aqui para uma mesma profissão e vê uma diferença salarial,
É muito difícil isso. Isso aqui já aconteceu com. Você já deve ter visto acontecer com muita gente. Aconteceu com algumas amigas minhas, já aconteceu com a minha irmã. Porra, e é isso, né? Por que estão pagando menos para mulheres realizarem uma mesma atividade? Uma outra questão que aparece aí é a dupla jornada. O fato de que, quando as mulheres trabalham fora de casa, elas costumam ainda, por conta de uma certa divisão social do trabalho, de um traço cultural que a gente tem, tomarem a dianteira e receberem maior responsabilidade nos cuidados da casa. Homens fazem menos trabalho de casa do que mulheres. E por esse motivo elas acabam trabalhando muito quando elas têm que lidar com o trabalho de fora e de dentro. Além disso, isso aqui não precisava estragar a noite de segunda-feira, mas vocês sabem, a questão da violência sexual é alarmante no Brasil. Os números são muito altos, realmente muito altos, é muito triste. E é difícil a gente conhecer uma pessoa que não conhece ninguém que tenha passado por alguma questão complicada desse tipo. Imagino que a maior parte de vocês conhece, ou pode até ter acontecido com uma de vocês mesmo. Enfim, essa é a condição. Se alguém trata feminismo e o problema do feminismo como retórica, talvez não esteja ciente desses dados todos. Por isso que é importante que a gente tenha isso aqui em vista, porque o problema não é só cultural, é bastante, bastante objetivo. Muito bem. Aqui, um traço mais cultural mesmo. Propaganda e objetificação. Demi, você quer fazer um comentário? Não sei se você tá escutando bem. Vou até escrever aqui. Beleza. Propaganda e objetificação. Hoje em dia tem menos, ainda bem, mas tinha muita. Sim, tranquilo. Tinha muita propaganda de cerveja com mulheres basicamente peitudas. Essa é a palavra. Precisamos contornar essas palavras. Eu acho muito engraçado uma coisa, que em geral, essas mulheres estão fazendo propagandas para caras, ó, feito aqui, para caras assim, entendeu? Eu acho engraçado, um pouco triste. Minha irmã sempre repara nisso quando a gente vai para o lugar onde eu nasci no Espírito Santo, numa cidade do interior. A gente encontra aquelas amigas, pois é, a gente encontra as amigas da minha mãe, e as amigas da minha mãe, do tempo que ela era mais jovem, são todas, tipo, fazem academia, se cuidam, compram roupas novas, fazem tratamentos estéticos, e são bem cuidadas. E os maridos são assim, saca? Então existe ali uma disposição muito distinta de se cuidar até para o outro, sabe? E isso certamente por quê? Porque existe uma modificação, existe um nível de exigência com o feminino que é muito maior do que no caso do corpo masculino. A gente pode ver isso até de forma mais clara em propagandas antigas. Por exemplo, esse propaganda de projetores aqui, que associa o projetor com a projeção do busto dessa mulher. E essa aqui que fala, amor, pelo menos você não queimou a cerveja. Enfim, se vocês procurarem, vocês vão encontrar um trilhão de casos desse tipo. Essa aqui é a minha favorita, no sentido de que é a pior que tem, porque ela foi feita pelo governo Dilma, é recente. E olha só, bebeu demais e esqueceu o que fez, seus amigos vão te lembrar por muito tempo. É uma propaganda do governo, saca? E tipo, shame, terrível. Mas é isso, a gente vive nesse mundo, né? O que faremos a respeito disso? Podemos discutir essa questão aqui, que, perdão, eu tenho que atualizar esse slide, que já está ficando velho. Mas aí uma pergunta para vocês, eu gostaria da opinião de vocês, gostaria da sua opinião também, Demi. A liberdade sexual, a liberdade até no sentido de exposição do corpo, ela tem a ver com
liberdade mesmo ou com objetificação? Quando a gente escuta uma música como Surubim de Leve, que fez sucesso no Brasil uns 2 anos atrás, a gente está falando de liberdade ou de objetificação? O que que vocês acham? Porque, assim, não- tem gente que acha que é liberdade, mas aí surge um post tipo esse aqui, ó, funks proibidões que mulheres cantam, mas não deveriam. Ou seja, não basta todo o, vamos usar essa palavra, né, patriarcado, proibindo as mulheres de fazerem uma série de coisas. Aí vem outras mulheres proibirem elas porque estão se objetificando. Ora, a objetificação é liberdade. A cultura na qual isso aqui é maneiro, conduzi-lo. Sim, Olga, qual o caso? Se quiser abrir o áudio, fique à vontade. Tem uma que eu não lembro direito, mas é que era uma que realmente falava, tipo, taca a bebida, depois taca no carro, alguma coisa assim, tipo, e Pode fez crer. muito hype, todo mundo cantou, todo mundo. E Exato. assim, não passava pela minha garganta, que era muito ruim. Só que aí tem outras que eu acho que, eu não sei, eu acho que tem vários assuntos que tem uma linha muito tênue, sabe? E eu acho que isso pode entrar na objetificação ou liberdade em vários aspectos, até mesmo num assunto que a gente nunca fala, que é a respeito da pornografia, né? Que é um campo dominado por homens, que está sempre a respeito da objetificação da mulher e nunca voltado para o prazer. E aí tem vários debates hoje em dia sobre pornografia, entre aspas, feita por mulheres. E só que aí também entra um outro debate dizendo, tá, mas de qualquer jeito, desculpe, pornografia. Eita. Não estou. Mas de qualquer jeito, pornografia é considerada uma coisa ruim. Só que ao mesmo tempo não é como se todo mundo não consumisse, tipo. Não sei, é muito complexo, mas acho que tem um pouco disso, né? De tipo, tem o lado que as mulheres. Tem mulheres que gostam de produzir esse conteúdo, mas até que ponto ela gosta, até que ponto é ok e não é uma objetificação ou ela está sendo manipulada pela indústria, tem tudo isso também. Legal. Realmente, a música que você estava se referindo é justamente a Surubinha de Leve. É bem violenta mesmo. Perfeito. Onde esse limite é tênue, como você disse. A Ana Caroline comentou aqui o que o corpo feminino tem a ver com cerveja e produtos. Porque em algum momento da vida criaram na cabeça que o corpo feminino é uma vitrine e um marketing de venda. Ótima questão. Você quer comentar mais, Ana? Ou Demi, se quiser comentar, Olga? Podem, agora que uma já abriu o microfone, por favor, podem chegar aí. Eu vou só pautando as próximas coisas na medida que a gente esgotar os assuntos. Podem falar. É, porque, olha, a ideia é que imaginem só aquela cena, né? Vou até perguntar diretamente a você, Ana, se quiser abrir o áudio para responder, fique à vontade. Aquela situação típica que a gente vê, sei lá, até em novela, assim, do cara que chega no domingo, senta lá, pede a cerveja para a mulher, ignora ela e fica vendo o jogo de futebol e no final, sei lá, vai ver um. Assim, tá consumindo pornô, né? A Olga trouxe isso. Pornô é uma indústria violentíssima. Tipo, não falta a história da tragédia que é essa indústria. E ainda assim, as pessoas consomem muito. Por quê? Porque mais vale um prazer breve de uma, usando a palavra adequada, né, punheta, do que saber que uma pessoa não está se ferrando por conta de um produto desse tipo que você realmente sabe que lá onde ele está sendo produzido existe muito abuso, existe muita violência. As pessoas deixam isso acontecer. A da Valesca é incrível mesmo, né? Pode crer. Essa música é direta. Se alguém tem mais algum comentário, qualquer coisa, a gente volta aqui nesse slide, por favor, aí, engatem a conversa entre vocês. Eu não sei se vocês às vezes param para, sei lá, jogar um jogo de tabuleiro, entendeu? Em vez de ficar ligando aqui nas aulas, mas é bom vocês interagirem aí, conversarem. Eu mesmo não vejo vocês há maior tempo.
Mas eu vou passar então, beleza? Licença. Alguém falou? Tá, feminismo e religião. Não sei se vocês têm alguma experiência com isso, mas muitas vezes a religião aparece tanto como um apoio quanto como um freio para o desenvolvimento das pautas feministas. O casamento, por exemplo, enquanto por muitos considerado uma instituição opressora, também era a instituição que fazia com que a mulher não fosse abandonada por um cara que podia sair aí pegando quem ele quisesse e largar a família. Existia uma vergonha na parte, por parte dos dois, e a tendência era que o homem violasse o vínculo do casamento com maior frequência. Então, algumas pessoas apontam que a instituição do casamento tinha também o intuito de proteger um vínculo. Outros vão ver ali uma situação na qual se consolida uma relação desigual. Ora, qual é o caso? A gente tem diferentes ocasiões para observar esse evento. A gente vê, por exemplo, que dentro do campo religioso surgiram mulheres dedicadas à vida intelectual antes do que surgiu na sociedade civil. Embora tivéssemos a Safo, que foi uma filósofa mulher na Grécia, você olha para os próximos 1.700 anos de cultura literária e você só vê homens. Mas no meio desses homens tinha uma Santa Teresa d'Ávila, por exemplo. Tinha uma Joana d'Arc, uma Teresinha de Lisieux. Você tinha muitas figuras femininas dentro do catolicismo que, por conta da vida monástica, tinham essa liberdade para desenvolver a vida intelectual. Então, a religião, por vezes, oferece tanto uma solução quanto um problema. Curiosamente, a gente vê o Islã como uma religião de muita opressão para as mulheres, e em alguns casos é verdade. Em alguns países islâmicos, a situação da mulher é terrível, mas também temos, em países islâmicos, uma média maior de mulheres como chefes de Estado. Os últimos anos viram uma derrocada, assim, no sentido dos direitos das mulheres nos países islâmicos, mas a situação já foi melhor. Vale a gente pensar também aqui o que existe na religião, no cristianismo, as pastoras evangélicas, por exemplo, que também são lideranças femininas que têm crescido, os monastérios ou a canonização de mulheres. Então, existe um espaço dentro da religião para os direitos das mulheres. Se vocês tiverem alguma experiência com isso, quiserem trazer, por favor. Argumentos feministas, de algumas feministas notáveis. Mas antes, aqui um problema que é interessante. Proporção de mulheres nos cargos. Vocês vejam que aqui, na progressão de 6 anos, de 2011 para 2017, aumentou o número de mulheres nesses cargos de liderança, presidência de empresa, vice-presidência, vê que está aumentando, né? Eu trabalho numa escola, as minhas duas chefes são mulheres, por exemplo. E ainda assim, aqui nas posições de maior destaque, o número de mulheres é relativamente reduzido. Deixa eu ler aqui, Ana Carolina. Independente do meio, até o momento, tudo tende ao lado do homem. Nem precisam fazer nada, já nascem tendo direitos no futuro, enquanto as mulheres, além de ter que conquistar cada passo, passam por muita discriminação. É verdade. Gente, eu vou trazer aqui uma coisa que eu escuto, e se vocês quiserem confirmar ou negar, por favor. Mas uma coisa que eu escuto também é que muitas vezes as mulheres, isso eu escutei de muitas amigas minhas, um menino, ele pode ser recatado sexualmente. Ele pode descobrir a vida sexual quando ele quiser. Uma menina, essa opção, essa decisão não vem dela. O corpo das mulheres, em geral, é sexualizado sem que elas tenham essa intenção. As pessoas vão até lá de forma invasiva, procurar tanto com o olhar ou por vezes com a ação mesmo física se aproximar das mulheres no sentido sexual. Enquanto os homens, eles têm a liberdade de começarem essa vida quando eles quiserem. Então, de certa forma, os homens descobrem a sua sexualidade. E as mulheres muitas vezes têm que conquistar.
porque ela foi descoberta sem que ela quisesse. E isso, por exemplo, é uma questão que as mulheres têm que lidar desde pequeno e os caras estão lá, tipo, achando que esse problema nem existe. Não à toa, mulheres amadurecem muito mais cedo. Eu trabalho em escola, gente, com ensino médio 15 a 17, e é notável a diferença, assim, de maturidade nessa idade. As meninas estão sempre uns 3 anos à frente. Apesar disso, existem alguns fatores que têm relação com aquele sentido biológico, evolucionista que eu comentei, que favorecem essa disparidade. Sim. Vou dar um exemplo. Sobre essa questão até de cargos para homens. Existe um traço psicológico de comportamento que é um grande preditor, um indicador de sucesso em posições de liderança. Em inglês, eles chamam de disagreeableness. É o contrário de agreeableness, a pessoa que agree, que concorda. A pessoa que é disagreeable é aquela que está disposta a fazer o outro se sentir mal. Sabe aquela pessoa que bate de frente, que causa mal-estar, que responde? Isso é uma característica muito útil para um líder. Imagine só um presidente de uma empresa que tem que tomar uma decisão difícil, que tem que ser grosso com alguém, que tem que, eventualmente, por conta de um grande corte de gastos, demitir uma pessoa. Se eu tivesse que fazer isso, provavelmente ia ficar sentido, triste. Porque imagina só você ter que fazer isso com alguém, deve ser terrível. Mas uma pessoa que está num cargo de liderança precisa fazer isso o tempo todo, precisa fazer isso com sangue frio. É próprio desse lugar que as pessoas ocupam. É como políticos. Eles tomam decisões difíceis ou tomam decisões sacanas e não se sentem mal por isso. E essa é uma característica muito mais presente em homens. Homens, em geral, são mais insensíveis, no sentido de brutos, ou até maus, na hora de tomar decisões. Eles são mais disagreeable, no sentido de que eles estão mais dispostos a fazer outra pessoa se sentir mal. Isso contribui para que eles alcancem mais cargos de liderança, porque cargos de liderança selecionam pessoas que têm essa propensão. Tanto que, inicialmente, na medida que a gente encontrava mulheres em cargos de liderança, muita gente dizia que elas tinham atributos masculinos. Por quê? Porque usualmente não viam mulheres desempenhando funções ou mesmo comportamentos daquela natureza, que até aquele momento eram típicos de homens, porque, ok, 90% dos homens estavam ocupando essas presidências. Isso vem mudando. Olga, por favor, pode falar. Ah, não, é porque eu acho que esse é um assunto que eu acabei presenciando bastante também, que é sobre, muitas vezes, os homens, eles não é uma coisa trabalhada com eles na própria casa. Essa questão de responsabilidade emocional, ou de se entender as suas questões e as questões de convivência, sabe? Parece que, tipo, nunca é trabalhado isso com o homem, parece que ele nunca precisa aprender, que ele nunca precisa, de fato, fazer algum esforço, porque parece que as mulheres que estão ali, elas vão ter que criar um ambiente favorável, elas que vão ter que estar ali e resolver os problemas, tudo para não aborrecer. Eu acho que é isso, os homens, eles realmente eles são criados, espero que nessa geração não tanto, não vejo isso tanto com meus amigos, mas pelo menos pessoas mais velhas eu vejo muito, tipo, que o trabalho dele, né, a missão que a família ensinou para ele é que ele tem que ser bom no serviço, de resto, não era jogado para trás, assim, era uma coisa que ninguém se preocupava. E aí a gente vê hoje em dia, tipo, quantas pessoas de 40 anos não têm responsabilidade emocional nenhuma, assim, não tem noção dessas questões, é realmente muito preocupante. Sim, nossa, demais. E como isso é fácil para os homens reproduzirem, assim, tipo, o quanto até, sei lá, eu vejo meus amigos, assim, sendo cabaços com isso, ou eu em alguns momentos, e como foi socialmente aceito, sabe? Como é que eu cheguei até a minha idade sendo cabaço em umas coisas que as meninas nunca seriam, sabe? Nunca teriam essa insensibilidade, e, de certa forma, aceitam. Sara, que levantou a mão, pode falar. Do negócio que você falou, que o homem ele já tem, de certa forma, uma característica de ter o pulso mais firme para tomar umas decisões, assim, né? Que você falou que os homens têm essa iniciativa de ter
como tipo, ter pulsos firmes. Eu acho que não é uma característica deles, só deles. Eu acho que mulheres, elas também têm isso, né? Só que como a gente foi muito, tipo, como posso dizer, oprimida, porque, dá um exemplo, para ficar mais fácil. Quando o homem, ele é pulso firme numa empresa, ele quer dizer que ele tem uma boa visão, ele é estratégico e ele tá tomando uma decisão boa para uma empresa. Se a mulher, ela tem pulso firme, ou ela vai ser grossa, não grossa, mas quando ela... Não tô encontrando a palavra certa. Quando ela pulso firme, Assertiva. ela é considerada isso, ela é considerada grossa e aí as pessoas não dão valor a ela, dizem que ela está sendo mal educada. Então eu acho que não é questão de que os homens eles têm a característica, é porque as mulheres elas foram tão oprimidas em questão nisso que diminuíram elas nisso que elas acabam não demonstrando isso, elas meio que regrediram. Não é que os homens têm a característica. Não sei se deu para entender o que eu quis falar, que eu tô meio nervosa. Sim, não, você falou super bem e perfeito. As pessoas não estão acostumadas a ver mulheres, talvez nessas posições de liderança, e fazem uma interpretação equivocada, até preconceituosa, provavelmente por medo. Um homem não está acostumado a receber ordem de uma mulher, por exemplo, numa empresa, e ele é vaidoso, é orgulhoso, tem seus vícios e suas limitações de compreender aquilo, e ele reage àquilo. Isso me parece muito provável mesmo, a sua descrição foi ótima. Isso que eu trouxe dos traços comportamentais vem de pesquisas empíricas, assim, sabe, de questionários elaborados para homens e mulheres para tentar identificar características. E muitas vezes eles demonstram essa certa prevalência de um traço ou de outro. Mas isso provavelmente é fruto não de uma característica inata das mulheres, mas justamente dessa socialização, de que quando elas desenvolveram essas características de assertividade, elas não receberam a mesma recepção que os homens. Então, elas não estão sendo tão recompensadas quanto os homens na hora de agir de forma assertiva. E talvez busquem alternativas, busquem até coisas mais criativas para desenvolver esse mesmo traço. Mas você falou muito bem. Acho que a Olga levantou a mão novamente. E só vou ler aqui o trecho da Rafaela. Se quiser, Rafaela, escrever, fique à vontade. Muitos homens podem ter essa característica, assim como muitas mulheres também. Acredito que a diferença esteja nos estímulos a tal comportamento no momento da educação familiar. Perfeito. A mulher sempre vai estar em último plano, diz a Ana Caroline, como se fosse um ser que existisse com o objetivo que colocaram a elas e ponto. É tipo a negação do homem, como diz até a Simone de Beauvoir, que seria o próximo o slide. Acho que é a Olga que levantou a mão, né? Pode falar, Olga. Não, é só para concordar com a última fala mesmo, porque eu acho que isso acontece muito com a gente. Tipo, é muito complicado, porque aí a sociedade acaba colocando que a gente tem que ser 880, ou a gente tem que ser super delicadas e super compreensivas, ou não, a gente tem que realmente ser que nem aqueles homens que são grosseiros e são sem noção, tanto que, eu vou usar um exemplo, eu tenho uma professora que ela é extremamente inteligente, ela é, assim, maravilhosa, só que ao mesmo tempo ela, assim, ninguém consegue desenvolver um vínculo com ela porque ela é bem grossa, sabe? Ela é tão impositiva porque eu entendo que ela teve que se colocar nesse lugar para poder estar onde ela está hoje. Mas ela acaba assumindo muito esse papel mesmo de pessoa que passa até um ar de superioridade. E é bem complicado, porque ou você, tipo, às vezes, ou a gente tem que ser assim, ou a gente não consegue ser nada, assim. E é bem ruim, porque teve várias vezes também que quando eu me colocava como impositivo em várias questões com os meninos, pelo menos, eu nunca consegui ter relações com homens, assim, sabe? Tipo, de amizade, nem nada. Porque eu era sempre colocada para um lado de agressiva, já fui tratada como, sei lá, quase um monstro, porque não era aquele padrão de menina. Então, os meninos geralmente tinham até medo, assim, não é porque não posso ser igual a eles, sabe? Ou eu sou mais ou eu sou menos. E, nossa, demais, isso acontece muito. Nossa, muito legal sua descrição, porque a gente observa muito isso mesmo. Minha irmã, por exemplo, é uma pessoa super ligada a trabalho, assertiva, assim, e ela já passou por algumas situações, assim, de ser mal vista na época de colégio. Agora no mercado de trabalho, ela terminou a faculdade, isso tem recompensado muito ela, ainda bem. E acredito que muitas de vocês vão receber isso também.
porque o mesmo traço que às vezes não é bem recebido por, sei lá, meninos que tiveram uma educação, são frágeis, assim, como muitos que vocês encontram, eventualmente esses mesmos traços vão recompensar muito vocês. E aqui a Ana Carolina disse. E quando a mulher tem pulso forte, age igual aos homens, são excluídos e até mesmo comparados com eles. Não pode ser uma característica dela, exatamente. Dizem que essas mulheres aqui, que aqui, ó, 2011 está 22, 2017 está 25. Mas pega 90, pega 70. Se tem uma mulher ali desempenhando aquelas funções que, em geral, tem homens desempenhando, já falam que ela é uma mulher que tem traços masculinos. E é verdade. É igual a Susan Sontag falou, que eu li para vocês no começo da aula. Não é só direitos iguais, é o poder igual. O direito é um começo. A dificuldade de achar uma maneira de sermos nós mesmos é imensa, sim. Eu vou aproveitar e fazer uma coisa aqui de forma egoísta, mas pelo menos vou dedicar isso a uma mulher. A minha namorada, ela tem um Instagram onde ela está discutindo justamente, tipo, ela é psicóloga. E uma coisa que apareceu muito no consultório dela como psicóloga é essa ideia da masculinidade frágil, masculinidade que não encontra mais um lugar para reproduzir aqueles mesmos chavões. Muito porque vocês, por exemplo, sabem que é besteira a forma como muitos desses caras se comportam. Esse reconhecimento que a Olga trouxe agora há pouco, de ver, se for uma professora, né, que ela era mais assertiva, combativa, e você sabia valorizar isso, e muita gente não sabia, essa é uma discussão que eu não sei qual é a sua idade, Olga, mas você hoje tem muita consciência dela, isso é o máximo, porque você vai poder regular isso. Veja, 17. Eu fiz essa pergunta até para vocês imaginarem assim, imagina a mãe de vocês, ou a minha, com essa idade, qual era o nível de percepção que ela tinha dessa discussão, do lugar que ela tinha que regular o tom de voz, a expectativa que ela tinha até de ganhar poder nesses lugares tradicionalmente ocupados por homens. Vocês têm uma percepção muito diferente disso, vocês tomam esses espaços como se fossem seus. Isso é muito importante. Podem ainda não ser, são certamente seus por direito, mas ainda não são por poder, porque muitas vezes as pessoas reprimem a situação na qual vocês ocupam esses lugares. Mas é muito bom que vocês tenham esse reconhecimento e se ajudem para desenvolver isso. Eu vou compartilhar aqui, perdoem, achando que o problema está com a gente. Exato. Nossa, isso, eu acompanhei muito minha irmã nisso. Minha irmã se vê muito nesse drama, assim, da mulher forte, assertiva, que precisa regular, porque, assim, não basta, se o homem pode só fazer isso, a mulher tem que fazer isso e ficar regulando, porque as pessoas vão perceber, muito mais difícil. Se alguém de vocês tiver, só vou completar aquilo, curiosidade sobre essa questão de masculinidade frágil, até indicar para algum amigo, eu vou compartilhar aqui o Instagram da minha namorada, que ela está discutindo justamente isso em psicologia, essa questão da masculinidade que está tentando se adaptar no nosso mundo, nas suas fragilidades. Se quiserem dar uma olhada lá, tem coisas legais, ela vai ficar feliz de ver a gente seguindo. E é isso. Por favor, pode trazer. Acabei de lembrar de mais uma coisa. É que nono ano foi muito traumatizante para mim. Mas, nono ano foi. Aí, uma coisa que é que, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela podia ser até mais agressiva do que eu. Mas como fisicamente ela era mais bonita, ela era mais delicada, ela era tratada. Sabe aquelas pessoas que sempre falam, ai, fé nas surtadas, essas coisas? Mas assim, ela era considerada de um lugar, tipo, feminino possível, sabe? Tipo, não sei. Por exemplo, aquela mulher que é dura, mas que tá num aceitável. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar, mas é porque realmente tinha essa diferenciação, assim. Aí quando chegava em mim, era uma coisa agressiva, talvez, porque era em outro aspecto. Acho que fora do pessoal, mas numa questão mais assertiva mesmo, acadêmica, ou futuramente seria considerada do emprego e tudo mais. Mas ela especificamente, por uma questão física, por toda uma questão da feminilidade dela, era tudo bem, sabe? Então, até não é nem só o comportamento, às vezes até o físico influencia no que você pode ser, do que as pessoas esperam de você, ou que as pessoas não esperam. Quão delicada você é fisicamente, quão você não tudo isso, nossa, influencia demais. Sim, isso é verdade.
as mulheres são muito julgadas por esses aspectos externos. E, e isso aparece em diversos lugares. Por exemplo, você já deve ter visto a situação na qual uma pessoa tem um hábito muito estranho. Se ela é rica, falam que ela é excêntrica por conta desse hábito. Se ela é pobre, falam que ela é maluca. Porque um rico que tem um hábito estranho, tudo bem, ele tem seus motivos. Com as mulheres também tem essa situação, por exemplo, uma mulher que está dentro de um certo padrão de beleza e tem um comportamento fútil, ela é mais bem aceita, por exemplo, do que uma mulher que não está dentro do padrão de beleza de um dado lugar e reproduz aquele mesmo comportamento. Então, as pessoas mudam seu julgamento drasticamente por conta dos carimbos sociais que elas aplicam em cada um. Gente, nosso tempo, infelizmente, é curto. Eu sugiro que na próxima aula a gente continue tratando desse tema, a gente continue conversando, vocês cheguem de câmera aberta, áudio aberto, para participarem mesmo. A Demi, naturalmente, está convidada para a próxima aula e todas as outras, e a gente continua a conversa. Não sei se o próximo professor já entrou, mas quiserem até interromper a gravação para a gente, a pessoa do Zilda que tiver,